Olá, gente. Meu nome é Vanessa e eu tô fazendo esse vídeo porque aconteceram algumas coisas essa semana. Eu tava meio revoltada, na verdade, essa semana. E muitas questões, assim, questão do meu trabalho e tudo mais. Só que teve uma coisa que aconteceu na mídia, assim, que na realidade mexeu um pouco comigo. Que foi a questão de um apresentador, que eu não vou falar o nome, que eu não levo a processo, que aí acabou tendo uma fala infeliz, né? Falou em relação ao Bolsa Família. Só que, assim, a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe, ela recebe esse auxílio, né? Minha mãe recebe o Bolsa Família até hoje. Na verdade, desde que eu era pequena, minha mãe já recebia benefício do governo. Quem é mais velha aí, eu acho que vai lembrar, ela recebia um tal de cheque cidadão, né, que era um cheque mesmo, talão de cheque, que eles davam num valor de até R$250, se não me engano, para fazer compra no mercado. Esse cheque só passava no mercado, então assim, você só conseguia passar no mercado. E a minha mãe, gente, ela sempre teve muito medo que esse auxílio dela fosse cortado, né? E eu até entendo o medo dela. Porque, para quem não sabe, minha família é uma família muito humilde mesmo. Assim, são pessoas que, assim, a gente cresceu com muito pouco, né? Tudo sempre foi muito pouco. Então, o benefício, ele sempre ajudou minha mãe, sempre ajudou a gente, né? A conseguir comprar coisas que a gente não conseguia comprar com o salário que meu pai recebia na época. Mas, assim, mediante a isso que aconteceu, eu vi que muita gente tem uma imagem muito distorcida do Bolsa Família em si, né? A gente acha que a pessoa vive de Bolsa Família, que a pessoa consegue sobreviver disso, que ela vive disso, e que são pessoas acomodadas, pessoas encostadas e etc e tal. Aí nego fala, não, porque se fulana tiver tantos filhos, ela vai receber um salário mínimo de Bolsa Família. Mas, gente, vem cá, aí eu te pergunto, você que recebe um salário mínimo, eu recebo um salário mínimo. Eu não consigo viver do meu salário mínimo. Eu sobrevivo do meu salário mínimo. As pessoas, elas têm, assim, eu acho que as pessoas, elas têm uma imagem muito distorcida do Bolsa Família por vários motivos. O primeiro é porque o pessoal acha que quem recebe não quer trabalhar. Todo mundo acha que quem recebe são pessoas que ficam se aproveitando, que ficam fazendo filho só para poder receber o Bolsa Família. Na realidade, realmente, ela é outra, tá? Eu tô contando, assim, o meu lado da história porque a minha mãe é beneficiária, né? E minha mãe é beneficiária desde que a gente era muito pequeno. Por exemplo, a minha mãe, ela teve 6 filhos ao total. Só que ela criou só 4. Uma cresceu em outra família. E eu tenho um irmão que é falecido, né? Meu irmão Leonardo. E esse auxílio, ele sempre ajudou muito a minha mãe. Porque o salário que meu pai recebia, tipo, não dava para suprir, né? As necessidades que a gente tinha. Gente, eram 4 crianças, 4. Então, assim, você imagina, você ter 4 filhos, você é uma pessoa que você não trabalha, você é uma mulher de casa. Minha mãe era dona de casa. A minha mãe, gente, a minha mãe não sabe ler. Minha mãe não sabe escrever, a minha mãe tem limitações, porque a minha mãe, ela tem algumas questões psicológicas muito fortes. Então, são coisas que sempre atrapalhou muito ela, né, com essa questão de emprego. Ela trabalhava quando ela era mais nova, né, só que depois ela foi piorando, foi adoecendo e ela não conseguiu mais trabalhar como CLT. E aí foi quando ela conheceu meu pai, engravidou, e aí que ela começou a ser dona de casa, né? E aí vamos lá, aí muita gente fala, mas Vanessa, todo mundo que recebe auxílio se acomoda, que não sei o quê. Então eu vou falar as coisas que eu vejo na realidade, tá? Porque quem fala, às vezes não conhece ninguém que recebe auxílio. Às vezes quem fala nunca passou dificuldade na vida, sempre teve tudo de mão beijada, então a opinião dessas pessoas nem conta. Então vamos lá, na verdade o Bolsa Família, né? Todo mundo fala que ele é um problema, que ele é gasto, que ele é para pessoas acomodadas. O Bolsa Família, na verdade, ele nunca foi um problema. Nunca. Na verdade, o Bolsa Família, ele é uma consequência. Consequência de quê? Consequência do erro do governo com a população em si. Por quê? O governo, ele sempre pecou com a população em vários sentidos, tá?
Porque o governo ele tem a obrigação de oferecer coisas que geram conforto para a gente, que a gente consiga receber um valor monetário trabalhando para a gente ter conforto. Porque a gente que paga imposto, né? A gente paga uma caralhada de imposto. Então, sim, o governo ele trabalha para o povo, sendo que o povo ainda não acordou para isso, né? Parece que o pessoal age como se, nossa, eles mandam em tudo. Não, é a gente que manda, porque se a gente fizesse manifestação, gente, enfim. E o que ocorre, né? Mas quais são esses erros? Desde o início, gente. O erro na educação, o erro na saúde, o erro com a classe trabalhadora, né? O erro aí em querer sempre estar tirando o dinheiro do pobre. Porque o pobre é o que mais perde, gente. A gente é o que mais faz o dinheiro girar. Porque quem é, assim, da classe mais humilde ali, a gente que faz o dinheiro girar, gente. A gente paga um monte de imposto com muita coisa mesmo. E assim, né, parando para pensar. E aí o governo, ele errou com a gente. Por quê? A educação, por exemplo. Vamos lá. Mas aí, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se você for ver eu vou puxar como exemplo, assim, o ensino que eu tive, né? Eu sempre estudei em escola pública. E as matérias que tinham lá não são iguais às matérias que às vezes tem numa escola particular. Por exemplo, eu sempre achei que nas escolas, todas as escolas deveriam ter matérias de educação financeira, porque eu acho extremamente importante você implementar, né, isso para a pessoa já crescer já com uma consciência financeira, com uma consciência de classe, né, para ela entender como é que realmente funciona o sistema. E também outra matéria que eu acho importantíssima, que deveria ter, é matéria de empreendedorismo, tá? Incentivar o filho daquela pessoa que não tem tanta condição a querer ter um negócio, a querer, sabe, vender as coisas, a querer ter essa perspicaz, sabe, essa visão de negócio. De não querer estar sempre no mesmo lugar, ou de querer ser CLT. Quando eu crescer eu vou trabalhar e vou ajudar minha mãe. A gente cresce com essa ilusão que a gente não consegue nem se ajudar com o salário que a gente ganha. Imagina ajudar os nossos pais, né? E aí, se você tem uma sociedade, né, que ela já foi moldada ali desde pequeno, desde do ensino fundamental, do médio, né, do jardim de infância, já incentivando isso, cara, você vai se tornar um adulto que a primeira coisa que você vai pensar não é em constituir família, não é em fazer filho. A primeira coisa que você vai pensar é, agora eu preciso fazer dinheiro. E na maioria das vezes tem crianças que já nascem com esse dom de empreender, né? E já começam a fazer dinheiro desde pequeno, vendendo coisa na rua, vendendo coisa na escola, né? Eu já vi, né, na internet um menino que vendia o tempo da internet dele, tipo, 10 minutos é tanto, é R$2. Então, assim, são coisas assim, são coisas pequenas, né? Mas não, a escola pública, ela nunca teve essa matéria. Uma outra matéria também, que assim, eu acho importante, mas eu acho que tinha que aprofundar mais essa matéria, mudar, na verdade, né? Isso não é nem uma matéria, era mais assim, vamos dizer, uma palestra, né, que tinha nas escolas sobre planejamento familiar, né? Isso iniciava ali no ensino fundamental mesmo, porque, né, as meninas de 12, 13 anos já começavam a ter, né, essas aulas. A gente tinha aula também de proteção sexual, né, nas escolas. Só que assim, o planejamento familiar, gente, quando tinha nas escolas, assim, eles nunca falavam para você não engravidar, tá? Eles te ensinavam como você proceder depois que você já engravidou, como evitar doenças, né? Sendo que eles nunca falaram da gravidez como uma coisa assim que vai prejudicar a sua vida. E aí, sabe o que eles falavam para as meninas? Eles falavam assim, porque se você engravidar, você vai cuidar do seu filho sozinha, né? Mas aí a gente tem um planejamento familiar para poder te ensinar como fazer, não sei o quê. Ou seja, já enraizando ali na sociedade que a mulher é 100% responsável pela criança. Enfim, isso é um outro assunto. Só que eu nunca vi eles falando assim, gente,
vocês terem filho cedo acaba com a vida de vocês, e realmente acaba, gente. Desculpa, eu não sou contra a gravidez, eu não sou contra quem quer ser mãe, quem quer ter filho, constituir família, que faça, que seja feliz, cada um com a sua vida. Só que a gente tem que admitir, gente, que assim, já é difícil pra gente. A gente já passa dificuldade, né? Principalmente quem é CLT. E aí você vai botar uma criança no meio disso, tipo assim, caraca, agora eu tô puxando outra pessoa aqui pra esse barco que já tá furado. Que você ser CLT é isso, é você ficar num barco que tá afundando aos poucos e você botar outra pessoa ali dentro. Você sabe que tá afundando, entendeu? Então você vai botar um ser humanozinho pra passar aperto com você. Né? Então eu acho que essa matéria ela tinha que ser melhor elaborada. Eu acho que tinha sim que falar da gravidez de uma forma mais realista, né? Pegar e falar, olha, ter filho cedo não compensa por causa disso, que você não vai conseguir fazer o que você quer. Se você sonha em fazer isso, esquece, porque você vai cuidar de criança, né? Infelizmente a sociedade impõe que a responsabilidade do filho é só da mulher, porque é verdade. Porque todo mundo vive falando isso e não é só da mulher, do homem, da mulher, enfim. E aí você pega essas crianças que teve esse tipo de educação, né? Que vamos supor que tem essas matérias que eu falei. Cara, eu duvido que a gente ia ter tanta gente dependente de auxílio do governo. Na saúde a gente sabe muito bem também, né? Que poderia ser totalmente diferente. Porque assim, muitas das vezes a pessoa ela chega num atendimento público de saúde e não consegue ser atendida, gente. Eu já vi gente assim, desmaiando na fila, né, aguardando atendimento. Já teve muitos e muitos casos de gestantes que teve o filho no corredor, porque por causa da demora do atendimento, né, dos médicos, enfim, da saúde pública, que ainda tem muita coisa para poder melhorar, porque a gente sabe que a realidade é outra, gente. A gente, por mais que a gente tenha tido avanços aí na medicina, quando a gente chega para ser atendido, a gente sabe que é uma coisa completamente diferente. E, né, chegamos num ponto que é um ponto que está tendo aí, né, diversas mudanças, que é a questão da classe trabalhadora, da legislação trabalhista, das reformas, das mudanças que a gente está tendo. Então, para pensar comigo. Se você, se eu, se todos nós que somos CLT, né, se a gente tivesse, sem sacanagem agora, papo reto, se a gente tivesse um salário digno, tá? Não tô falando de merrequinha, eu tô falando de uma grana que vai dar para você fazer compra, pagar contas fixas. Pro pessoal que ainda mora de aluguel também, eu moro de aluguel porque eu mudei de cidade, tá? No Rio eu tenho casa própria, mas aqui eu preciso pagar aluguel. Então, pro pessoal que paga aluguel, conta de luz, internet, compras do mês, né? Gastos assim com passagem, enfim. Então, se a gente tivesse assim um salário de 7 mil e pouco, 7.500, gente, eu duvido muito que a gente teria tanta gente dependente de auxílio do governo. A história seria outra, todo mundo ia querer ser CLT por causa do salário, né? E a gente não ia ter tantas pessoas dependentes de tantas coisas, e por mais que a gente negue, no Brasil ainda existe a questão de pessoas que ainda passam fome. A gente acha que isso é uma coisa, é uma coisa antiga. Não, em pleno 2026, a gente tem sim pessoas que passam dificuldade, pessoas que não têm acesso à luz, né? Pessoas que têm ali aquela deficiência da alimentação, deficiência de muita coisa. E aí você acha mesmo que com um salário de 7 mil e pouco iria existir Bolsa Família? Eu acho que não, né? Se a gente tivesse uma educação decente, se a gente conseguisse facilitar para todo mundo ter acesso a essa educação, se a gente desse atenção para as áreas mais carentes, lugares que as escolas são extremamente longe, né, e as pessoas têm dificuldade de ir para poder estudar, você acha mesmo que a gente teria o Bolsa Família? Eu acho que talvez a gente não teria não, tá? Porque os nossos pais teriam tido a oportunidade de estudar. A minha mãe não estudou para ajudar a minha avó, né? E o meu pai foi a mesma coisa. Então, gente, tipo assim, é como se fosse uma doença que você vai passando de geração para geração, entendeu? Então, se as condições de tudo no Brasil fossem melhores, né?
eu acho que a gente não ia ficar tão dependente aí de auxílio de governo. E quem é dependente, né, quem não tem... Gente, as pessoas que não têm dinheiro suficiente para poder fazer as coisas que precisam ser feitas, elas são submetidas a cada humilhação, assim, que eu não desejo isso para ninguém. Então, sim, é uma vergonha um cara que ganha trilhões, milhões, bilhões de dinheiro. Um cara que está na mansão dele, o cara que tem conforto, o cara que tem tudo. Que os filhos dele vão ter tudo, os filhos dele vão sair na frente de todo mundo, porque vai ter acesso a tudo, vai poder estudar fora, vai poder fazer os caralho a quatro. Que os filhos deles nunca vão precisar se preocupar em trabalhar cedo para poder ajudar dentro de casa, para poder ajudar a mãe, para poder ajudar o pai, entendeu? Então é uma vergonha um cara desse virar e falar, ai, mas o auxílio, o Bolsa Família, e falar mal, e falar que, ai, porque tinha que acabar, porque é ineficiente. Gente, pelo amor de Deus, a gente não pode falar mal de uma coisa, né, que é uma consequência de algo que vocês mesmos, políticos, vocês aí do Congresso, você aí que tem dinheiro pra caralho, você que é empresário, que você acha que tem que acabar, coisas que vocês mesmos fizeram. Isso aí é uma consequência disso tudo, gente. Então, quando você para pra perceber, então quando você para pra ver, eu falei isso tudo pra você ver a dimensão do real problema que a gente tem, que não é o Bolsa Família. Porque quando você olha para o Bolsa Família, ele se torna tão pequeno, mas tão insignificante em questão de valores, que você fica, caralho, realmente. A gente tem, e esse aqui é consequência disso, né? Então, assim, vamos começar a pensar um pouquinho mais, usar aqui, ó. Ao invés de ser ignorante pra caralho e na internet falar merda pra caralho, falar do mal de um auxílio que ajuda tantas e tantas e tantas pessoas, tantas famílias, tantas crianças, sabe? Então é isso, gente. Então, e se você pensa em vir aqui no meu vídeo falar, ai, mas guarda pra você, ninguém mais quer ficar ouvindo que Bolsa Família é ruim, que isso e aquilo, porque a gente ajuda muita gente. Sabe? E antes de dizer que, ai, mas a mulher só faz filho para poder receber Bolsa Família. Cara, tu já morou na comunidade? Tu já morou na favela? Eu já morei na favela durante muitos anos da minha vida. Tu sabe como é que funciona? Sabe como é que é uma entrevista de emprego para uma mulher que é mãe solteira? Infelizmente, muitas empresas não contratam. E aí essa mulher, ela fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Ela recebe o Bolsa Família, mas ela não fica dependente do Bolsa Família. Muitas dessas mulheres, gente, elas geram renda extra. Como? Vendendo calcinha, produto de sexy shop, fazendo unha, aprendendo a fazer sobrancelha. E é por isso que às vezes a gente vê algumas mulheres tipo, ai, mas ela recebe o Bolsa Família e sempre tá de unha feita, cabelo feito, não sei o quê. Gente, você acha que essa mulher consegue sobreviver de Bolsa Família onde, gente? Ai, mas o Bolsa Família dá um salário mínimo. Cara, um salário mínimo não dá nem pra você que trabalha formalmente sobreviver. Porque chega no final do mês você tem que fazer roleta russa com a porra das contas pra poder pagar essa porra. Aí você quer falar que uma mulher que recebe a porra de um Bolsa Família, um valor extremamente pequeno, ela tá luxando com o Bolsa Família? Mano, se tá dando um salário mínimo, então a gente já sabe que ela não tá conseguindo sobreviver bem, né? Aí você que fala isso, é só você raciocinar um pouco. Vamos usar a nossa cabeça, o nosso cérebro, tá? Você, por exemplo, você fala isso da mulher. Aí você se olha na porra do espelho. Você, às vezes, é um cara, ou às vezes é uma mulher adulta que não tem filho. Você não tem filho. Você mora sozinho, vamos supor, né? Seu salário mínimo, tô falando salário mínimo, tô falando de pessoa que ganha 5 mil, 7 mil por mês, tá? O seu salário mínimo dá pra você pagar conta de luz, aluguel, internet, né, conta de água, compras no mercado, pagar as suas contas particular, né, cartão de crédito e afins, botar crédito no telefone. E aí, tá dando pra você fazer isso tudo? Aí você vai falar que não dá, né, seu desgraçado filho da puta. Obviamente não dá. Porque a porra de um salário mínimo, a porra de um salário com um monte de desconto na merda do seu cu. Então, para de ir na internet falar merda, ai, porque o nego sobrevive com bolsa. Ih, gente, esquece isso.
Esquece, tá? Muita gente multiplica o dinheiro, faz renda extra. E sabe o que é pior? A pessoa falar assim: ah, mas aí a gente tem que chegar para essas pessoas e falar: você precisa procurar o teu fonte de renda, você não pode ficar dependente do Bolsa Família. Tá, então como é que você chega para uma mãe com 2 filhos, solteira, né? Que as empresas não contratam ela por causa dos filhos dela, né? Como é que você chega para uma mulher dessa e fala que ela não pode mais receber Bolsa Família? Porque às vezes ela está recebendo Bolsa Família e está fazendo unha para complementar a renda, vendendo docinho na rua, né? Vendendo calcinha, vendendo perfume, vendendo Jequiti ou Dora. Ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar CLT? Ficar de 8 às 8 para não ter tempo de fazer uma renda extra? Será que o salário mínimo vai dar para comprar o leite das crianças? É um caso a se pensar, né, gente? Ou então uma pessoa que recebe o Bolsa Família que tem limitações intelectuais. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever igual a minha mãe. Como é que eu vou chegar para minha mãe na idade que ela está e falar: a senhora não vai receber mais Bolsa Família? Gente, minha mãe não consegue sobreviver sozinha, não. É muito triste, né? Eu ouvi aqui falar sobre isso porque, cara, eu passei muitos anos da minha vida sendo ajudada por isso. Tipo assim, a minha mãe recebia e a gente se beneficiava disso, sabe? Isso ajudou muita gente para comprar material escolar, uniforme, né? Porque tinha algumas peças do uniforme que a gente tinha que comprar, ajudava a comprar comida, né? Então, é isso, gente. Eu acho que se você não concorda com o Bolsa Família, então eu acho que você deveria começar a ajudar as pessoas, já que você não concorda. Bem, é isso. Essa é a minha opinião em relação a toda essa palhaçada que está acontecendo ultimamente, tá? Eu acho que eu não preciso nem falar do fim da escala 6x1, porque aí vai ficar mais imenso ainda esse vídeo. Mas até o próximo vídeo. Eu tô planejando um vídeo bem legal, já tô gravando algumas partes dele pra vocês. Tem a ver com música, então eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.